começar a nossa live hoje. A gente vai falar aqui sobre mitos e verdades sobre cabelo para mulher madura. E hoje com um convidado mais do que especial. O pessoal tá entrando. Olha, o nosso convidado já tá aí. Oi, Jailson, tudo bem? Já vou já aí, tá? No caso, né, Jailson, você pede a solicitação aí, por favor, nessa camerazinha aí, né? Porque aí a gente já pode começar a falar. Ei, Regina querida, tudo bem? Vamos ver, Regina, se a gente consegue tirar todas as suas dúvidas hoje. Bora lá, vamos ver aqui. Jailson, você me chama aqui, por favor? Embaixo na câmera, embaixo no telefone tem uma camerazinha com sinal de mais. Vamos ver se o Jailson, vamos ver lá. Jailson, ver solicitação, entrar ao vivo. Minha gente, tudo bem? Bora lá. Já te aceitei, Jailson. Oi, querido, quanto tempo! Tudo bem, Andréa? Satisfação revela, minha linda. Então, que bom mesmo. Enquanto aqui eu tava, né, assim, entrando, enfim, ajeitando, né? Assim, o pessoal às vezes deve achar, né, que eu trago só os meus amigos, mas os meus amigos são os bons. Ai, que ótimo, muito obrigado. Eu fico muito feliz, viu, pelo seu convite. Faz um tempo, né, que a gente não se fala, mas é como a gente comentou ontem lá no WhatsApp, né, Andréa? Eu tenho admirado muito o seu trabalho, eu acho que você é uma referência no mercado. Eu acho que, de verdade, assim, ninguém melhor do que você para atender esta demanda a qual você tem se empenhado e tem feito de uma forma tão linda, tão transparente. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu fiquei muito feliz de verdade pelo seu convite, viu? Gratidão. Imagina, Muito obrigado mesmo. Jailson, mas assim, é porque além, né, da gente trabalhar junto, a gente faz parcerias também. Antes de você se apresentar, que eu vou pedir para você se apresentar, né? Você é um profissional extremamente competente, né? Estudiosíssimo, né? Então, Sim. por isso que eu quis te trazer aqui. O Jailson, juntamente com o Rafael Benega, eles, eu não sei como está isso hoje, né? Mas a Beauty Fair, uma determinada parte, o visagismo, né, Jailson? Você Sim. organizava. Não sei como é que está agora. Pós-pandemia, tudo mudou tanto, né, Jailson? E eu tive o privilégio de participar da Beauty Fair também, compartilhando, né, o meu conhecimento. E o Jailson é visagista, ele vai se apresentar, mas o bacana dele é que ele tem uma visão integrativa, uma visão mais global do ser, né? Ele não fica ali só no cabelo e maquiagem, mas como tudo se encaixa nessa pessoa, né? Porque ninguém é uma cabeça andando sozinha, né, Jailson? Tem um corpo que tem que acompanhar isso aí, né? Então, Jailson, a live de hoje é um perigo, porque eu gosto de falar e você gosta de falar, né? A gente se conhece. Verdade. Né? Mas então, comece se apresentando, por favor, falando do seu trabalho. Perfeito. Então, olha só, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu sou Jailson Mello, do Instituto Evolu de Morfovisagem, tá? Onde eu, como você bem disse, trabalho todo o conceito elaboral do visagismo, e o meu sócio, Rafael, ele fala da parte da morfopsicologia, tá? O nosso trabalho é um trabalho multidisciplinar, aonde nós trabalhamos a beleza, mas
não somente a parte estética da beleza, como você bem disse, o cabelo, a maquiagem, né? Nós trabalhamos a beleza integrada ao ser humano. Então, é uma beleza que vem daqui de dentro, né? Nós procuramos, através do nosso conceito, entender quem é o cliente que está sentado à nossa frente, quais são suas necessidades, os seus desejos, os seus medos e os seus anseios, para que a gente possa revelar esta beleza estética, né, com equilíbrio, mas com um equilíbrio que vem do eu interior de quem nós estamos atendendo. Então, este é o nosso trabalho, né? Fui coordenador lá do Congresso da Beauty Fair, como você falou. A Beauty Fair é a segunda maior feira de beleza do mundo. Coordenei lá o Congresso de Visagismo, aí veio a pandemia, houve algumas alterações também lá em todo o corpo diretório da Beauty Fair, né? Fui professor universitário durante muito tempo, ainda ministro visagismo para os cursos de pós-graduação, curso de consultoria de imagem também, enfim, né? No curso de consultoria de imagem, eu ministro visagismo, para ser mais claro, tá? Então, estamos aí, mentoria, trabalhos particulares com empresas, trabalho em parceria contigo, enfim, com a minha sócia aqui, consultora também, que é a Tatiana, enfim, a gente realiza aí múltiplos trabalhos relacionados a essa área da beleza, Andréa. Então, e assim, enquanto você estava falando, eu tive que me segurar aqui, né, para falar assim que não é à toa que nós temos essa sintonia de trabalho, porque a gente tem essa diretriz, né, de querer trazer para a parte externa, vamos falar externa, corpo, cabelo, né, pele, enfim, roupa, né, a essência desse nosso cliente, né? E eu quero ir agradecendo aí todo mundo que está entrando, olha aí, um monte de consultora, Andréia lá de Florianópolis, pessoas que... Andréia maravilhosa. Exato, todo mundo aí que... Sua xará. E que a gente vai aí se unindo, né, para entregar o melhor trabalho possível, né, aos nossos clientes, certo? Então, exatamente. Você botou caixinha de pergunta, eu coloquei caixinha de pergunta, então tem muita pergunta, mas no final das contas, a pergunta é a mesma, mais ou menos, entendeu? Mas antes da gente chegar lá onde o pessoal quer mesmo, explica rapidinho o que é o visagismo, por favor. Nem todo mundo conhece, nem todo mundo conhece. Perfeito. Ok. Então, olha só, o visagismo é um conceito ou qual profissional de beleza que está habilitado, né, a desenvolver este conceito, ele trabalha essa arte, porque visagismo é uma arte, onde nós trazemos esta beleza externa, mas de acordo com o senso de identidade do indivíduo, certo? E este processo, Andréa, de harmonização da imagem pessoal através do senso de identidade, ele se dá ou ele se inicia pelo rosto e pelos elementos imagéticos que compõem o rosto. Nós costumamos dizer que o rosto é a sede da identidade de um indivíduo. Então, se eu perguntar para qualquer pessoa que está nos assistindo, né, ou pedir para que faça uma reflexão e que pense em alguém neste momento, eu tenho certeza absoluta que a primeiro momento virá a imagem do rosto da pessoa, a qual o interlocutor aí tem pensado. E depois, num segundo momento, vem a tendência do comportamento. Se eu gostei de ter pensado nessa pessoa, eu não gostei de ter pensado, enfim, mas primeiro vem o rosto. Então, todo o processo de construção de imagem é deliberado a partir da imagem do rosto, certo? E de todos os outros elementos, que é o cabelo, que é o designer da sobrancelha, que é uma maquiagem, enfim, todos estes elementos que nós costumamos dizer que são máscaras, mas não aquela máscara do mal, não. São máscaras que todo ser humano utiliza para se demonstrar na sociedade, né? Para se apresentar na sociedade. Porque nós não somos a mesma pessoa
dentro de casa, nós adquirimos personas, né? Eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa dentro de casa, eu sou uma pessoa quando eu estou num barzinho com os meus amigos, e está tudo certo, não é? Então, o trabalho do visagismo é integrar todas estas personas, né? E ver qual é a melhor imagem que vai caber para esta pessoa, como se fosse uma luva. Eu sempre trago este exemplo, André, uma luva ajustada, né? Que fica perfeita, que não atrapalha os movimentos da mão, que não é muito larga e que também não é muito apertada, como eu disse, tá? Então, este é o trabalho de um profissional visagista, né? Nós procuramos trabalhar, transformar tudo que é abstrato. Eu costumo dizer o seguinte: o desejo de imagem do nosso cliente, ele é um desejo abstrato, ele está na mente do nosso cliente. O nosso papel, enquanto visagista ou da consultora de imagem, é transformar estes desejos abstratos em uma imagem concreta. Através do quê? Através da forma, da linha, da cor, da textura, de todos os elementos que compõem, que constroem a imagem pessoal. Oh, just a minute. Oh, Carla, how are you doing? Carla, welcome. Gente, a gente tem a Carla Metz na nossa live. Eu estou impressionado, que honra! É muita honra! Hi, Carla, nice to see you. Gente, desculpa aí de falar em inglês aqui, eu não gosto desse tipo de coisa, mas ela não fala português e é uma honra tanto para mim quanto para o Jailson, que somos alunos dela, que é considerada a melhor consultora de imagem do mundo, está assistindo a gente aqui agora. Então, assim, que honra mesmo, viu, Andréia? Mas vamos lá. E aí o Jailson explicou mais ou menos, aí eu já vou começar a entrar em coisas que a gente vai trazer um pouco mais de praticidade, né? Praticidade assim, porque a gente deu uma introdução teórica, mas as nossas, vamos dizer aqui, seguidoras, né? Querem uma coisa mais para o dia a dia. Mas é que às vezes a gente precisa dar uma introdução para a pessoa entender, né? E aí, como que o consultor de imagem, como visagista, trabalha? Usando os elementos do design, né? Para desenhar aí, né? Para criar, para desenvolver a palavra que, né, vocês queiram usar, esse desejo de imagem ou essa necessidade de imagem do nosso cliente, né, Jailson? A gente Sim, exatamente. A gente usa cor, a gente usa linhas, a gente usa textura, enfim, né? Uma série de coisas. Tem mais coisa também, né? Mais escala, proporção, tal. Não vou falar tudo aqui. E aí, Jailson, dá para você falar resumidamente, assim, linhas de corte de cabelo. O que significa linhas, né? E a gente sabe que cada tipo de linha vai trazer uma mensagem diferente. Dá para você explicar? Sim, claro. Vamos lá. Então, olha só. Todo profissional de beleza que trabalha este conceito deve ter em mente o seguinte, que as linhas, e eu vou falar em específico do corte de cabelo, sim. É como se fosse, Andréa, uma escrita. É como se fosse uma escrita. Uma escrita delibera uma mensagem, né? Eu estou lendo ali um monte de símbolos quando eu escrevo algo. Então, eu estou explanando, de uma certa forma, algo o qual eu estou escrevendo. A mesma coisa acontece em um corte de cabelo. Então, dependendo da linha do corte, dependendo do formato do corte, porque toda linha, inicialmente, quando ela se junta a uma outra linha, ela representa um formato. Então, eu vou pegar você, me dê licença, como um bom exemplo agora. Olha só, o seu corte de cabelo, ele está com uma base que é um pouco mais reta, certo? E ele está numa linha também verticalizada, reta também, tá? E o topo também reto. Porém, dentro desta forma geométrica do seu corte, que é um formato quadrado, que contém linhas retas, que representa força, autoridade, né?
mas também tem a textura do seu cabelo, que está repicado. Então, essa textura do cabelo é uma textura que expressa também na imagem dinamismo, que expressa jovialidade, que expressa energia, tá? Então, olha só, nós temos uma forma geométrica que contém todos estes elementos que expressam força, mas em conjunto desta forma geométrica quadrada de força, temos a linha interna, que são os fios, que expressa essa determinada alegria, e temos também, então, a cor, a gente pode falar também da cor, que em contraste com a sua pele, traz também, reforça esta força que o corte expressa. Então, veja bem, olha só, nós temos um cabelo, nós temos possibilidades, na verdade, em um cabelo, André, de expressar emoções, de expressar sentimentos, né? De fazer com que a pessoa olhe para este rosto, que é a sede da identidade do indivíduo, e que ela tenha sensações emocionais, né? Porque o nosso cérebro está sempre buscando aí fazer essa leitura dessas linhas, da forma, da cor, da textura, da proporção, da escala, né? Para que ele entenda e dê significado, e também para que ele reaja, para que a pessoa reaja de uma forma emocional. E esta forma emocional pode ser de diversas maneiras. Pode ser num estado de atenção, pode ser, poxa, eu vou me aproximar porque é afável, eu vou aproximar porque me traz alegria, né? São os arquétipos que estão embutidos. E hoje nós estamos falando em específico do corte de cabelo, né, André? Poderia estar falando do colar, da vestimenta, enfim, poderíamos estar falando, porque a escrita é a mesma. A escrita da linha para uma vestimenta, para o cabelo, é a mesma, né? A gente só tem que entender decodificar. E tem uma outra questão, Andréa, que é a seguinte, eu gosto de sempre falar para os meus alunos, né? A gente traz este equilíbrio estético, e mais uma vez eu reforço, de acordo com o senso de identidade, de acordo com aquilo que a pessoa quer expressar. Então, por exemplo, é algo que eu sempre falo aos meus alunos o seguinte: entenda o braille que o seu cliente está te trazendo ali no momento da sua entrevista. Qual é o braille do cliente, né? Por exemplo, a cliente pode chegar e me falar assim, olha, eu quero um corte de cabelo que expressa força. Então, a minha devolutiva, e eu ensino isso muito aos meus alunos, eu sou, assim, repetitivo em falar. Entenda o que é força, qual o significado de força para a sua cliente. Porque a força da sua cliente pode estar na delicadeza, que seria as linhas mais circulares. A força da sua cliente pode estar na alegria, no dinamismo e na energia, que já seria um corte de cabelo mais repicado. A força pode estar num formato de cabelo formal, ou seja, um cabelo extremamente reto, extremamente alinhado, um Chanel, por exemplo, né? Enfim, existem várias possibilidades, por isso que nós precisamos entender nas entrelinhas o que o cliente está solicitando, para que aí sim o nosso trabalho possa ser mais assertivo, possa ser um trabalho que a gente realize sem colocar os nossos pensamentos, os nossos preconceitos, não é? Daquilo que é uma realidade somente para o cliente. Então, só ele pode me dizer o que é legal para ele, o que é importante para ele. O meu papel é desenrolar este braille, entender este braille e trazer na imagem do cliente uma imagem que seja fidedigna ao senso de identidade que ele carrega, porque é ele que vai ter que lidar, né? Com esse novo corte, quando ele sai na rua, com essa nova cor, com essa nova vestimenta, enfim, tá? Então, aí eu quero só, assim, para dar um testemunho, né, que é meu mesmo, testemunho que é meu mesmo. Ótimo, ótimo. Que é o seguinte, quem me acompanha aqui, eu tava com o cabelo um pouco mais inteiro, né? E não é que eu não gostasse do corte, não é nada disso, eu tava adorando. Mas era uma mensagem
mensagem assim um pouquinho que nesse momento que eu estou vivendo, porque eu acho também importante a gente falar dos momentos, né? Muito. É do Sim, momento atual meu que eu tô precisando de dinamismo, ao mesmo tempo de força, sabe? De movimento. E é perfeito. impressionante, né? Para mim, quando eu não entendia de visagismo, e eu agradeço muito a você, que eu aprendi muitíssimo com você, você sabe disso, né? A nossa troca sempre foi bem, bem Sim. legal. É, então é isso, sabe? Parece que a vida anda de uma maneira diferente para a Andrea, e eu acho que não é uma coisa individual, é uma coisa que eu acho que pega todo mundo aí, né? O corte de cabelo altera o modo de você movimentar na vida. Então, como eu sei Total, isso, André. né? Como eu sei isso, eu fui no cabeleireiro e pedi, olha, dá aí um movimento. E eu vou fazer reflexo hoje, ainda vai dar mais movimento, hein? Aí eu falei, dá um dinamismo aqui, né? Põe um corte um pouco mais irreverente, sabe? Não tão certinho, que nem tava. Mas deixando claro, não é que eu não gostasse do outro corte. É que nesse momento eu tô numa fase de mais dinamismo, sabe? Precisando dessa força e desse movimento. Aí eu fui lá atrás do cabelo não, né? Reforçar isso, me ajudar, isso vai me ajudar. Eu sei disso, né? Faz Aqui, total ó, sentido. as fases da vida que pedem no visual, sim. A Regina aqui cortou o cabelo curtinho e eu super aqui falei para ela que tá ótimo, né? E já que eu falei de cabelo curtinho, e cabelo comprido? Vamos começar para as perguntas, porque choveu no meu direct, na caixinha, a velha pergunta. Mulher Perfeito. 40 a mais, 50 a mais, pode usar cabelo comprido? Vamos lá responder essa primeira pergunta? Andréa, é óbvio que pode. Eu acho que pode. A mulher de 40, de 50, de 60, ela pode tudo. Como eu bem disse, o papel do profissional de beleza, quando ele entende dessa linguagem visual, do que um cabelo comprido representa, do que um cabelo curto representa, ele tem por obrigação explicar para a cliente o que aquilo que está sendo solicitado vai reverberar na imagem dela. Ok? Então a gente pode tudo. Partindo deste princípio, a gente pode tudo. Só que nós temos que ter noção do seguinte, que aquilo que eu estou solicitando vai enviar uma mensagem aos olhos do interlocutor. Então, se eu carrego essa mensagem, tá tudo certo. Como você bem disse, olha só, você foi lá e solicitou para o cabeleireiro, olha, me traz, coloca um corte aí mais repicado, com mais movimento. Por quê? Porque você está neste momento de busca de energia, de vitalidade, enfim, está tudo certo. Porque tem que ser bom para você, não tem que ser bom para o profissional cabeleireiro, não é? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande uma cliente sentar-se à cadeira, e a grande maioria, infelizmente, faz isso. Por quê? Porque já está habituada, né? Chega lá e fala, faz um corte aí que você acha que vai ficar legal. E aí o profissional de beleza vai lá e, de repente, coloca um corte que está na moda, sendo que nada contra a moda, tá? Por favor. Mas nós temos que utilizar todos os artifícios da moda a nosso favor, certo? Porque nem tudo que é bonito esteticamente, André, pode, às vezes, é funcional para a imagem. Sim, e também, Tá? né, Isa, isso aí foi perfeito, hein? É muito importante isso. Além também da questão de padrão, né? Querer copiar Exatamente. um padrão ou querer copiar uma pessoa, né? Exatamente. Às vezes até entendo quando a pessoa fala assim, eu quero um corte de cabelo parecido com o da atriz tal. Às vezes tem até uma identificação, né? Mas Sim. será que, né? Qual é o meu momento? O que eu estou querendo Eu, passar?
né? Porque assim, até eu tive uma única vez um problema porque assim, corte de cabelo para mim é muito importante, sabe? Assim, no meu visual, porque eu sou uma pessoa que eu resolvo tudo em casa. Então, assim, eu não me importo de pagar um bom corte de cabelo, porque vai me economizar salão, né? Mas Sim, sim. aí eu agora falei só o lado econômico da coisa. Mas o corte de cabelo é muito bom você olhar no espelho e se achar bonita, né? Com Gostar certeza. daquilo que você vê. E para gostar daquilo que você vê, você falou lá no início, não é só uma questão estética, é uma questão interna, em primeiro lugar, Exato. né? Com certeza. Então, eu acho que aí é a grande questão de você juntar tudo, né? Agora, você falou uma coisa que eu acho que é uma questão de inteligência. Usar a nosso favor, né? A nosso favor, Sim, eu digo sim. assim, não do profissional, mas do cliente. Do Porque cliente. nós, como profissionais, nós estamos fazendo essa leitura aí, né? Que o cliente está pedindo, nós estamos conversando, a gente está, enfim. Mas às vezes, assim, sobre a questão do cabelo comprido, é o seguinte, você carrega, é da sua personalidade, muito bom, né? Agora, só uma coisa que eu queria acrescentar, porque eu fiz uma live com uma dermatologista. A única coisa assim, que ela falou é que com o passar dos anos, tá? O cabelo já não cresce tanto quanto antes. Então, eu tô dando esse adendo, assim, que às vezes a gente quer usar o cabelo comprido, mas a nossa fisiologia, a nossa química e tudo mais, interna, já não nos permite. Nesse sentido que eu estou falando. Mas, como a própria química e fisiologia de cada um é diferente, eu conheço mulheres com 60, 70 anos que têm muito cabelo ainda. Porque a Sim. fisiologia dela, talvez pela alimentação, pelo modo de vida, não importa, né? E aí elas usam aquele cabelo comprido, muitas vezes grisalho, elas têm uma personalidade legal, fica maravilhoso. Não é verdade? Sim. Então, aí, Sim. novamente, nós estamos reforçando essa história, né, de interno, em primeiro lugar, de essência, né? Até essência Sim. fisiológica, né? Até essência fisiológica, né? Porque, porque andam juntos, né, Andréa? A Andam beleza, juntos. a Organização Mundial da Saúde, né, diz que estar saudável é beleza, né? Tanto é que Exato. quando tem alguém doente, o que a gente costuma falar? Nossa, olha, o negócio lá com fulano tá feio. Por quê? Porque não tá bonito, porque não tá belo, né? Porque não está saudável. E cabelo saudável está relacionado totalmente a um corpo saudável, Sim. né? Então, para ter um cabelo comprido, olha só, a minha avó faleceu com 86 anos, eu me lembrei dela na sua fala. E a minha avó, ela faleceu, ela tinha um cabelo na cintura. É claro que não tinha volume, é claro que era um cabelo totalmente branco, né? Ainda misturados ali com alguns fios castanhos, tá? Mas ela tinha bastante cabelo. Por quê? Porque depende, é como você bem disse, depende da biologia, né? E o Sim. nosso corpo, quando a gente vai perdendo o cabelo, é sinal que alguma coisa no corpo não está bem. O primeiro sinal que o corpo dá é queda de cabelo, são as unhas mais fracas. É como se o corpo entendesse que esta haste aqui, ela não é tão importante para a nossa sobrevivência. Eu não estou dizendo que não é importante para as interações sociais. Aí a Sim. gente já vai entrar num outro campo, né? Da antropologia, Tá. enfim, tá? Que não é o caso agora. Mas tem sim esta relação. E queda de cabelo está relacionado
alimentação, estresse, vida saudável, como você bem disse, né? Por Enfim, exemplo, é um conjunto. eu tive Covid e o meu cabelo caiu pra caramba, né? Aqui, ó, a Verônica tá falando, tenho 61 anos, tenho cabelo curto, mais saudável e volumoso. Sim, não é regra, né, Verônica, que nós estamos falando. Cada um tem a sua fisiologia, né? E eu acho legal aí esse trabalho aí né, disso aí que o Jailson falou, que o trabalho, né, nosso tá ligado. A gente tá trabalhando com o externo, mas esse externo tá ligado com o interno tá ligado com o externo, né? Então é bem aquela coisa, né? Mente sã, corpo são. Isso, exatamente. Mas mão dupla nessa história. Então, por isso que eu gosto de falar, né, para as mulheres 50 a mais, porque eu sou uma mulher 50 a mais, né? Que assim, a vida não acaba, ela está começando. E se a gente se cuidar, não é ter medo da velhice, gente. Eu gosto de deixar isso muito claro. É ter uma vida saudável. E o trabalho com a nossa imagem ajuda isso, né? Totalmente. Né? Claro que eu tenho que ter uma saúde mental e emocional boa. Ninguém consegue ser perfeito. A gente tem tanto trauma, tanta coisa aí para trabalhar. Mas é importante a gente trabalhar isso, trabalhar a saúde do corpo físico, então, mente, corpo, né? E ainda espírito, né? Também, que eu acho que aí é a grande... tentar o equilíbrio entre tudo isso. Você não acha, Jailson? Totalmente, totalmente. Bom, Andréa... pode falar. Não, desculpa, te interromper. Vamos lá, pode falar. Então, eu queria só falar uma outra questão, né? Falamos da relação saúde e beleza, né? Agora eu vou falar também, pegar um pouco mais nessa questão estética, né? Existem alguns artifícios, né? Para que a pessoa possa trabalhar, ter o seu cabelo, de repente, médio. Eu até falei lá no meu Insta, né? Nos stories, eu falei, olha, traga papel e caneta que eu vou trazer algumas dicas bem legais, né? Então, primeira dica. Quer ter um cabelo num comprimento não curto, mas um pouquinho maior, tipo um mediano, né? Sempre pense o seguinte, nós trabalhamos processos de repetição. E como eu bem disse, tudo no visadismo é trabalhado a partir do rosto. Então, se você medir o seu rosto da hairline, que é essa linha que separa a pele da testa com o cabelo até o queixo, boquinha fechada, deixa cair essa fita métrica que você mediu, você vai ter um comprimento ideal para o seu cabelo médio, ou seja, uma medida de 2 rostos. Lembrando que 2 é um número ligado à medida de proporção áurea, tá? Então, para outros casos, 2 rostos, 3 rostos, 1 rosto, né? A medida de um rosto, que é o seu caso, por exemplo, no seu cabelo, a gente tem equilíbrio, tá? Uma outra segunda dica... a mulher madura, o homem maduro, né? A gente vai tendo as linhas de expressões que faz parte da nossa história, que é normal, né? Então, como que eu trabalho uma repetição? Um cabelo texturizado, um cabelo repicado, ele disfarça essas linhas que a gente tem no rosto, que é normal com a idade, no pescoço, tá? Então, procurar usar textura. Porque todo o contraste de imagem, se eu tenho uma textura que é lisa, próxima de uma textura mais enrugada, vou dizer assim, mais rugosa, mais texturizada, exato. Então eu vou ter ali contraste e um vai ressaltar o outro, né? Sim. Então, por exemplo... colares, né? Quer dizer, você está falando do corte de cabelo, né? Assim, mas é isso aí, eu sempre falo isso, né? Para as minhas clientes também. Você quer dar mais alguma dica? Porque eu quero entrar na questão do cabelo branco, hein? Legal. Não, só ia falar uma outra dica, né? Que a gente trabalha textura de corte, tá? Do fio de cabelo, mas trabalhamos também a textura da cor, ou seja, um cabelo mechado, com mechas,
ele também traz movimento. Então, por exemplo, se eu tenho um corte de cabelo com movimento e eu trabalho mechas, é uma segunda possibilidade de trazer imageticamente mais movimento para esse cabelo. Vai ficar super top. A natureza, ela é muito sábia, né? Olha só, quando a natureza ela vai trazendo textura para o nosso rosto, automaticamente ela traz também textura de cor, porque o cabelo fica mesclado, né? Ele fica texturizado em relação à cor, fios brancos e fios mais escuros, tá? Então a natureza, ela trabalha de uma forma exata, de uma forma... Eu tava doida para falar isso, né? No sentido do quem começa com cabelo grisalho, que você tem branco e preto ou castanho, enfim, isso já é uma textura, tá, minha gente? Isso é uma mecha natural, um reflexo natural da própria natureza, né? Então, é importante falar isso. Então, antes de chegar lá no cabelo branco, que eu já vou partir para o cabelo branco, é uma coisa que a gente já conversou várias vezes, né? Porque algumas pessoas falam assim, ai, Andréia, você tem que clarear o seu cabelo. Aquela velha história tipo assim, a mulher não envelhece, fica loura. E eu sei que o Jailson tem uma posição sobre isso, e eu acho que seria muito legal se você fizesse esse comentário, porque as coisas não são assim. Você já falou lá no início, eu também falei, não existe uma regra para ninguém. Se eu deixo, né, meu cabelo mais escuro, passo uma imagem de mais força. Então, gente, tira isso da cabeça, né, Jailson? Não tem esse negócio da mulher que envelhece tem que ficar loura. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Olha só, mais uma vez eu digo, a gente sempre procura verificar, né, o que a cliente quer expressar através da sua imagem, tá certo? E tem uma outra fala, André, que eu quero compartilhar contigo, que eu trago para os meus alunos. Sim, a gente tem que entender este braille, ou seja, o que o cliente deseja, tá certo? Mas nós, enquanto profissionais, nós temos a obrigação, a responsabilidade de explicar para o cliente o que aquele desejo dele vai reverberar na imagem dele. O que o interlocutor vai ter de sensação emocional. Eu tenho obrigação de falar. Não é? Claro. Então, por exemplo, olha só, o cabelo branco, ele traz dois pontos importantes na imagem pessoal, tá? Quando a cliente decide ter o cabelo branco, assumir o cabelo branco, olha só, vamos trazer um exemplo aí da pandemia. Muitas mulheres decidiram ter o cabelo branco. E se a gente for ver o que tem nas entrelinhas, essa decisão de ter o cabelo branco, a mulher, ela só pensa assim, eu decidi ter o cabelo branco porque eu não podia sair para pintar, porque eu não podia... Não. Ela poderia contratar um motoboy, se ela quisesse muito, para trazer uma tinta na casa dela. Ela poderia perguntar para o cabeleireiro. Muitos cabeleireiros fizeram um vídeo falando como pintar o seu cabelo em casa, mas não. A pandemia, ela trouxe um momento de reflexão, um olhar para dentro de si. Então, olha só, para muitas mulheres, assumir o cabelo branco foi sinônimo de muita força. Sim. Porque ela teve esse momento de reflexão. Tá certo? Agora, tem todo um contexto. Vamos falar fisiologicamente. O que é o cabelo branco? O cabelo fica branco porque o melanócito que produz a melanina, a célula que produz o pigmento de cor, ela vai parando de produzir o pigmento. Quando o cabelo ele vai perdendo o pigmento natural, a gente sabe que o cabelo ele vai ficando, parece que ressecado, ele vai ficando mais rebelde. Por quê? Porque quando perde o pigmento ali, ele também perde um pouco da elasticidade. Então traz este aspecto mais ressecado, o que pode passar uma sensação de desleixo, ok? É o que nós estávamos falando. Tudo depende do quê? Tudo depende do seu senso estético e nós temos a obrigação de explicar para o cliente. Olha, você quer deixar, então, o cabelo branco? O que é indicado?
bons produtos para hidratar este cabelo branco. Ó, foi Tá a certo? pergunta que fizeram aqui. Quais são os cuidados que deve ter quando assume um cabelo branco? Você, Perfeito, então. né, você já Sim, pode... seguir o barco, né? Tocar o barco, né, André? Então, olha só. Bons produtos de hidratação, tá certo? Procurar utilizar shampoos específicos para o seu tipo de cabelo, tá certo? Não é aquela questão de, eu tô sem o meu shampoo, eu vou usar esse mesmo que é do meu filho, porque as texturas podem ser diferentes, né? Utilizar shampoo que seja adulto, criança, o pH do produto é diferente, a formulação química é diferente. Tem uma coisa que pode ser polêmica, mas eu quero trazer aqui. Cuidado com as receitinhas caseiras. Isso é muito importante, tá? Adoro, Por quê? Sim, Andréa, porque olha só, a indústria cosmética, ela gasta milhões e milhões em investimentos com pesquisas, né? Às vezes, aquele produto que você tem lá na horta da sua casa pode ser até muito funcional. A babosa, por exemplo, nossa, meu cabelo fica ótimo. Mas a indústria cosmética, ela vai lá, recolhe a planta, separa as moléculas específicas para o seu tipo de cabelo, né? Então, tem uma fala que diz o seguinte, dá honra a quem tem honra. Vamos honrar a indústria cosmética. Os produtos nanotecnológicos estão muito em alta, né? Agora, com a Covid, André, você estava falando que teve Covid e que teve a queda de cabelo, né? Olha só, toda a reação... A Covid é uma doença multifatorial, né? Se eu posso, eu até anotei aqui, ó, parecia que eu ia te... Multissistêmica. Ou seja, a Covid acometeu aí vários... Quem teve Covid, né, foi acometido na circulação, no sistema digestório, né, no sistema neuronal, tá Sim. Certo? Tanto é que as sequelas eram diferentes para cada pessoa, né? E o que aconteceu? Houve muita gente reclamando de queda de cabelo, que é o chamado eflúvio telógeno. Não vou entrar nessa questão porque não cabe agora, tá? Sim. Teríamos que ter uma outra live para falar só disso. Mas, enfim, o que é esse tal eflúvio telógeno? André, teve pessoas que perderam até 50%, 60% dos seus cabelos. Tem muitos artigos... É sério, mas olha só, com este mal que a pandemia trouxe, né? A pandemia também trouxe muitos recursos científicos, trouxe um olhar diferenciado para determinadas áreas que até então não eram tão relevantes, né? Então a gente percebeu muitos dermatologistas entendendo que sim, que é necessário olhar para essa parte fisiológica do cabelo, da nutrição do fio, né? Então olha só, a Covid ia lá, inflamava, né, o capilar e muita gente reclamando de queda de cabelo, tá? Não se preocupe, quem teve Covid, quem está com Covid, esse eflúvio telógeno, ele é passageiro. Sim. Perdi 50%, 60%, vai voltar, tá? Eu já ouvi dizer que entre 90 dias até de 3 a 6 meses, né? Assim, para isso recuperar. Sim, exatamente, né? Então tem todo um cuidado, André, com o cabelo, né? Quem mora em regiões muito quentes, por exemplo, né? Saindo agora desse assunto da Covid, né? Tomar cuidado com a incidência dos raios ultravioletas. Procure utilizar produtos que contenham protetor solar na formulação. Quem faz coloração de cabelo, principalmente a mulher madura, procurar utilizar protetor de fios para sair ao sol, porque o que acontece é o seguinte, não sei se você já reparou, quando a gente colore ali o cabelo branco, né, eu também tenho os fiozinhos, eu vou lá e aplico uma coloração, quando a gente sai muito ao sol, o que acontece? O cabelo parece que ele vai clareando, ele vai ficando mais claro. Por quê? Porque a incidência do raio do sol esquenta a molécula que está ali dentro de pigmento que não explodiu e ela explode naquele momento. E aí o cabelo vai clareando. Olha só, porque é como se fosse um vaporzinho. Imagina aí tá? Então o cabelo vai clareando. Então, assim, tem que tomar tipo, até a gente fala assim, cuidado. Vai perdendo a cor, literalmente, né? Assim, Exatamente.
É que nem Exatamente. É como se o pigmento evaporasse. roupa escura, né? Sabe roupa Ótimo escura? exemplo. Que a gente lava, tipo preto, marrom, azul marinho. É danado, como diz minha mãe, para ficar russa. Ela, né? Exatamente. É isso aí. Agora, olha só. Você quer falar mais alguma coisa de cuidado com cabelo branco? Quer falar mais? Assim, você falou, né? De usar o shampoo correto, hidratar mais. Mais alguma coisa? Porque teve uma pessoa Sim. que pediu aqui, né? Ah, ok. Tem mais uma questão, que é, por exemplo, olha só, eu disse lá no início, o cabelo branco ele já tem essa tendência de ficar mais ressecado, de perder a elasticidade. Então, tomar cuidado ou ter um cuidado redobrado, se a pessoa utiliza modelador de cacho, chapinha, tá? Quando tem um cabelo branco. Por quê? Porque isso vai desidratar mais o cabelo, esses recursos. Então, mas eu não consigo ficar sem fazer. Utiliza um protetor de fio, né? Um protetor térmico, no caso. Vai lá e faça o trabalho que está acostumado a fazer. É um cuidado que todos nós já temos que ter no dia a dia, se for ver, tá? Mas o cabelo branco seria redobrado. Certo, certo. Eu quero falar uma coisinha só sobre a questão do cabelo branco, que enquanto a gente estava conversando, tem uma moça aqui, Rose, ela falou que aqui, ó, Rosiane Amaral. Ela é consultora de imagem também. Aí ela falou assim, eu olhei para dentro de mim e vi que eu só quero ter cabelo branco com 90 anos, né? Então, eu quero deixar claro, gente, que é uma escolha, né? É uma escolha. E nós, como consultoras de imagem, eu estou falando sobre mim, porque eu ainda quero continuar atingindo os meus filhos. Entendeu? Eu quero. Né? Pode ser que amanhã mude de ideia, mas até hoje eu quero, né? Mas não quer dizer que eu vou falar para as minhas clientes, olha, continua tingindo seu cabelo. Não é isso. O consultor de imagem, assim como visagista, em primeiro lugar, a gente já falou isso N vezes hoje aqui na live, né? Em primeiro lugar, a gente respeita o cliente, a essência dele, e em cima disso, nós vamos fazer o nosso trabalho. Então, o fato eu, né, pessoalmente ainda atingir meus cabelos, não quer dizer que eu vou falar para toda cliente minha, olha, não tem nada a ver, tá? Deixar isso claro, porque as pessoas fazem confusão, sabe, Jailson? Sim. E tem uma pessoa aqui que eu gosto muito, outro dia eu falei para ela, aqui no direct, que eu acho assim, a questão da escolha de você escolher não tingir um cabelo, né? Demanda outros cuidados. Você entendeu o que eu estou falando? Assim como você está falando dos cuidados, práticos com o cabelo, eu acredito que como você perde razoavelmente o contraste, né? Porque o cabelo branco, a tua pele, não dá pra gente também ficar alisando, né? Você vai perder o contraste. Tudo na vida, gente, tem um preço. Você faz uma escolha por uma coisa, então você tem que assumir. Na verdade, ó, eu não vou mais pintar o cabelo, eu vou economizar talvez em cabeleireiro, né? Mas eu falo que você tem que compensar com as cores, compensar com um design de roupa um pouco mais atual, mais moderno, não é? Criar uma outra identidade visual para essa nova pessoa que assumiu o cabelo branco, né? Exatamente. Usar mais cor, usar mais acessório, né? Então, eu usei a palavra compensação. Você tira daqui e coloca ali. E tudo bem. Você está entendendo? O tudo bem mesmo, não é? Mas assim, perfeito, né? Não é aquela história, parei de pintar o cabelo e bum, né? Assim, tô livre de tudo. Eu acho que não é por aí, na minha opinião, né? Você compensa.
Você faz compensação, Exatamente. né? André, eu achei sua fala fantástica, né? E eu gostaria de fazer uma analogia, aproveitando aí, pegando uma parte da sua fala, né? Assim como você bem disse, né? Compense no seu corpo com uma vestimenta, trazendo alguns elementos do designer para compensar, né? Olha só, assim como a vestimenta, posso ser redundante, mas está cobrindo o corpo, o cabelo é a vestimenta do rosto. Então, utilizar, se você não quer utilizar, olha só, que interessante, a cor é um dos elementos do designer, como a gente disse lá no início. Sim, Tem a sim. forma, tem a textura, né? Tem várias outras questões. Então, compense trazendo uma textura para o cabelo, trazendo um corte mais arrojado, trazendo Exato. linhas diferenciadas, né? Faça uma compensação também, Isso. já que excluiu um dos elementos que é a cor e que está tudo certo. É Não é? exatamente isso. E a Rosiane Amaral aqui está falando, e o consultor de imagem tem a obrigação de explicar isso para o seu Muito, né? muito, Nós estamos aí, deve. Rosiane, falando a mesma linguagem, legal, né? Então é isso, assim. Eu achei também perfeito isso aí que você falou. Compensa na textura, né? Em outras coisas, né? Então, Sim. Jailson, é porque o nosso tempo vai caminhando para o final, né? Eu acho que a gente respondeu tudo, a gente falou. Você pode usar o comprimento de cabelo que você quiser. Então, é uma coisa muito mais interna, né? Interna no sentido do seu desejo, da sua essência, porque uma coisa que a gente não falou, eu vou só falar aqui rapidinho, cabelo, gente, representa a força para uma mulher, né? Apesar do exemplo que eu vou dar do Sansão, né? Que no caso cortaram o cabelo do Sansão, que era um homem, né? Mas assim, tem histórias e histórias de pessoas que vão lá, cortam o cabelo e ela vira assim, fica triste, porque ela não faz parte da essência dela esse cabelo. E eu já sou uma pessoa que sempre gostei de cabelo curto, né? Eu nunca, é muito raro, só quando eu era criança. E aí tem até uma análise aí meio psicanalítica, que cabelo curto é falta de pai. Enfim, tem uma série de coisas, mas eu não sou psicóloga, eu não vou entrar no detalhe. Mas olha como a coisa é séria, não é verdade? Eu acho séria demais, né? E eu quis te trazer porque eu sei, né, como eu te falei, da tua capacidade. Muitas das minhas seguidoras falam assim, qual que é o melhor corte de cabelo para uma mulher madura, né? Então, acho que o Jailson já falou aí, né, Jailson? Coisa que traga movimento, que traga mais textura, né? Mais alguma coisa, Sim. Jailson, que você queira falar aí para a gente caminhar para o nosso final? Tá, eu vou falar bem rapidinho, tá? Teve uma pergunta lá nas minhas caixinhas, uma das perguntas, tá? Eu procurei fazer um bem bolado aqui, responder todas as perguntas, né? Conforme você bem disse, tá? Mas teve uma que eu não respondi. Como dar volume a cabelos finos? O melhor produto e a melhor maneira de dar volume para cabelos finos é com mousse. Mousse é o melhor produto para trazer textura para cabelo. Tanto é que quem trabalha cabelos de noiva, quando precisa dar volume, fazer topete, né? Utiliza mousse, tá? E aí, como utilizar a mousse? Lavou o cabelo, shampoo, condicionador. Tem que usar condicionador, sim, tá? Todo o cabelo, porque as funções são diferentes. Shampoo promove limpeza, condicionador devolve o pH do cabelo para selar, não a selar a cutícula, né? Mas para alinhar a cutícula, né? Do cabelo. Isso. E depois seca bem o cabelo, tira bem ali 60%, 70% da água, né? E coloca a mousse. De preferência, próximo à raiz. Nunca depositar no couro cabeludo, tá? Mas muito próximo da raiz ali, para trazer volume. E aí seca, né? Nunca secando, direcionando o ar para baixo,
porque aí o cabelo vai alinhar muito e vai ficar próximo ao couro cabeludo grudadinho, né? Pra raiz, Sempre tentar fazer uns é, movimentos. raiz, né? Isso, Movimento pra cima, assim, né? exatamente. Sempre secando para cima e aí você vai ter um cabelo com volume, né? Aham. Utilizando um cosmético, mas enfim, é o que temos. Ótimo. Ô, Jailson, olha, como te agradecer, viu? A live foi sensacional. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, tirar a maioria das dúvidas aí. Mas, gente, assim, sabe? Vamos ser felizes com o cabelo que a gente tem. Branco, preto, tingido ou não, né? Vamos conversar mais com Perfeito. o nosso cabeleireiro, né? Vamos conversar mais, né? Vamos dizer assim, cabeleireiro, visagista, enfim. Não chega lá e fala assim, corta igual ao botar aqui, mas tenta conversar. Olha, eu tô querendo isso ou aquilo, né, Jailson? Nada como uma boa conversa, né? Porque o combinado não sai caro, não é verdade? Exatamente, Andréa. Eu penso o seguinte: nós temos que lembrar que cabelo é um forte elemento de mensagem na imagem do rosto. E aí, como eu bem disse, eu posso utilizar dessa linguagem visual, da linha do cabelo, se é um cabelo reto, mas de um formato quadrado, de um formato redondo, se for um cabelo Chanel. Depois eu posso penso na textura do cabelo, né? O cabelo vai ter uma forma geométrica, mas ele também vai ter uma textura em relação, pode ser um cabelo rebicado, pode ser uma textura lisa também, e o elemento cor, que também vai trazer uma mensagem. Então, se eu quero expressar força, eu posso, olha só quantos elementos a gente tem, André. A gente tem a linha, a forma, a cor e a textura, 4 elementos. E eu posso mesclar, eu quero força e dinamismo, então eu posso trabalhar força e dinamismo na linha, no formato do corte, né? E colocar lá, de repente, alegria na cor, enfim. A gente pode ser o que nós quisermos ser. A responsabilidade do profissional, visagista, consultora de imagem, é sempre falar para a cliente: estes elementos do design que estou utilizando na sua imagem representará esta situação. Você está bem, vai ficar confortável, segura o cabelo branco, segura o cabelo colorido, segura o cabelo comprido, segura o cabelo curto. Então, vamos lá. O negócio é autoconfiança, autoestima, né? Exatamente. E a gente está aqui para isso. Eu falo que o trabalho nosso é realmente para trazer autoestima, autoconfiança, não é? Para você e para a vida. Porque Sim. lá fora, eu digo lá fora, né? A gente enfrenta ainda pandemia, agora a guerra. Meu Deus, como que a gente precisa estar internamente forte, dentro do possível, porque também não é fácil, né, Jailson? A gente tem aí os altos e baixos. Então, vamos utilizar do que a gente pode, né? Que seja o cabelo, que seja uma make. Às vezes eu bato aqui no meu Instagram, gente, arrumem-se para ficar em casa para vocês. Fiquem bonitinhas para vocês, entendeu? Passa o batonzinho, não se entrega no pijama 24. Claro, tem o dia disso. Claro que tem. Mas se eu me entrego ao pijama 24 horas, a chance de eu entrar num processo melancólico, depressivo, aumenta muito. Então, quando eu falo certas coisas, não é futilidade, é para nossa saúde mental e física. Não é isso? Sim. Nós temos uma fala no visagismo, André. Aqui, nem estou querendo acabar a live, mas de tão... Tá, muito bom, é verdade. Olha só, existe uma fala no visagismo que a gente diz o seguinte: da forma que eu me vejo, eu me comporto. Por quê? Porque nós temos reações emocionais com as imagens que a gente vê. Se você fica assistindo, por exemplo, um programa que só tem morte, que só tem coisas ruins, isso vai te trazendo um estado emocional tão depressivo
E é uma outra coisa que eu também costumo falar. A gente nunca vê, você nunca viu uma pessoa extremamente depressiva andando assim, com altivez, com o rosto erguido, não. Ela se curva, ela olha para baixo. Por quê? Porque o estado depressivo emocional é uma linha que direciona para baixo. Uma outra coisa que eu queria falar, André, assim, pegar um gancho da fala. Bem tipo assim, o corpo fala, né? Bem tipo assim, o corpo fala. Olha só, pode até parecer uma bobagem, tá? Mas, por exemplo, pessoas, mulheres que estão entrando num processo depressivo, tá? Não é legal que tenha um cabelo comprido, porque o cabelo comprido é uma linha reta que direciona para baixo. Ai, amei, tá? Amei. Lembre-se da fala, da forma que eu me vejo, eu me comporto. Então, ao olhar para baixo, levanto a mão para baixo, tá? Não é que isso, ai, nossa, eu nunca vou sair da depressão por conta disso, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é um dos elementos que pode potencializar, tá? É um dos elementos que pode potencializar. Ai, André, será que dá tempo de eu falar mais uma fala aqui? Vai, fala, já passou do tempo, bora. Eu me esqueci, eu toquei no ponto de que havia duas situações importantes em relação ao cabelo branco, né? E eu falei que assumir o cabelo branco poderia ser um status de força, sim, quando a pessoa internaliza aquilo, né? Coragem, e né? Decide. Isso. Exatamente, né? Mas também pode ser um status de fraqueza. Uau! Ó, são duas, bem, né? Por isso um tá numa ponta e o outro na né? outra. Exatamente. Mas por que exatamente, fraqueza? tá? Por quê? Fraqueza porque quando existe quando está ligado a alguma patologia, pode representar a fraqueza na imagem. Então, por exemplo, eu vou atender uma cliente e a cliente fala assim para mim, olha, meu cabelo está ficando branco do nada, será que é por causa da idade, né? É claro que a gente tem o nosso limite, né, André? A gente pode ir até um determinado assunto com a cliente, né? Claro. Mas, de repente, é interessante que o consultor saiba que o nosso trabalho ele é disciplinar, né? Então, não tem problema falar com a minha cliente, olha, já que você está me abrindo, que o seu cabelo, essa situação, né? Dizendo que o seu cabelo está ficando branco, de repente, será que não seria interessante procurar um dermatologista, que ele é a pessoa mais indicada, né? Para dizer o porquê isso está acontecendo. O meu papel aqui é trazer uma solução imagética para o seu cabelo que está ficando branco. Isso você pode deixar comigo. Mas se for relacionado à saúde, se está te trazendo uma baixa estima, então, sim, super importante, tá? É que, como eu havia dito, 2 pontos relevantes ali do cabelo branco, né? Ele pode expressar força ou pode expressar também uma baixa autoestima, tá? Era isso que eu não podia deixar de falar aqui, porque foi uma das perguntas lá na caixinha também. Então, e aí, Jailson, é o que eu falo, né? Que eu fui entrevistada essa semana por uma pessoa de Portugal e falando porque que eu tô dando essa mudada aí de nicho, mas assim, eu continuo sendo consultora, dando minhas mentorias e atendendo todo tipo de gente, mas é justamente isso. Mulheres maduras, a gente tem muita lenha para queimar, a gente tem muito corte bonito para fazer, maquiagem, a gente é muito linda e eu quero carregar vocês comigo e trago o Jailson e enfim, vamos nessa junto, né, Jailson? Com certeza, Andréa, com certeza. Seu trabalho está sendo maravilhoso. Obrigada. Maravilhoso. Bom, olha, digno de louvores. Viu? Não estou exagerando, não. Você sabe que sou um grande admirador do seu trabalho, tá? Obrigada. Agora, estou rasgando seda mesmo, é importante que seja dito, não é? Você contribui de uma forma ímpar, eu tenho certeza, para o mercado da beleza, para a profissão, para as mulheres que têm você como exemplo. Para com isso,
não é? Sem graça. Não, não fique, somente receba, tá? Gratidão. E mais uma vez, eu te falo de coração, eu fiquei muito feliz mesmo com o seu convite, por poder fazer parte deste seu projeto, não é? Porque estou fazendo parte deste projeto, é claro, não é? Muito honrado, muito obrigado, André. A live Muito obrigado tá pela tão boa oportunidade. que tá difícil de encerrar. Mas eu quero agradecer ao Jailson, que é uma pessoa que eu confio, é um amigo de verdade, que nem a gente falou, fica um tempo sem se falar, mas nunca perdeu, né, a amizade, isso Aí é sim, amizade, jamais. né? Sim. E assim, agradecer todas as pessoas que estão aí, a Andréia, Damiana, a Rose, todos, é até difícil falar. Foi uma delícia. Bom final de semana, gente. Regina, para você também. Fiquem com Deus, viu? Tchau. Obrigado, Jair. Beijo. Tchau.